Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma conversa para lá de interessante. Hoje o meu convidado, Antônio Costa Filho, e como tem sido comum nas outras entrevistas, pessoas que eu conheço há muitos anos. O Antônio, a gente estava recordando agora há pouco, são 25 anos, de 99 que a gente se conheceu em função de um projeto do jornal Gazeta Mercantil, onde a gente atuou bastante junto, e de lá para cá a gente tem uma vida aí de relacionamento, de trocas sempre muito edificantes, conversas propositivas, progressistas, e isso para mim sempre fica muito marcado nas pessoas, né? E o Antônio não poderia deixar de estar presente nesses bate-papos, como eu falei, como eu estava comentando agora, assim, são conversas que a gente tem normalmente, mas que agora esse modelo, esse bate-papo gravado, o que eu estou querendo realmente trazer é dar luz para essas conversas que sempre existiram e que podem vir a ajudar muitas pessoas que estejam escutando. Então a gente está concentrando alguns assuntos aqui, mais específico de cada convidado, como eu foquei nos outros. E o Antônio, pô, não tem que falar, um jornalista vai se apresentar, mas é um senhor jornalista, qualquer assunto que eu falo com ele, ele leu, ele já sabe, ele tem um ponto de vista, ele se aprofundou, e isso, pô, é maravilhoso, assim, a velocidade que ele consegue olhar tudo que está acontecendo à nossa volta e sempre ter uma posição muito cuidadosa, né? Isso que eu admiro bastante nele. Jamais vi o Antônio fazer nenhum tipo de crítica, acho que ele é um cara que faz análises muito coerentes, muito certeza, toma cuidado, assim, é perceptível essa habilidade dele de tomar cuidado, mas com um ponto de vista humano, com respeito ao ser humano, com respeito àquilo que ele está comentando, né? Bom, Antônio, tenho mais o que falar, quem te conhece, prazer tê-lo aqui, vai ser um bate-papo assim super positivo. Ô Marcelo, primeiro, antes de eu começar a falar sobre mim, qualquer coisa, eu quero te agradecer esse convite. Eu acho que essa coisa aqui é muito importante. Você é o publicitário, mas acabei de pensar, você está envelopando histórias, né? Você está envelopando relacionamentos, Sim, conversas. sim. Acho que isso é muito legal. Né? Tem um público específico para isso. Acho que tem gente que vai se interessar por ouvir essas histórias das minhas e dos outros que você já trouxe por aqui e vai trazer também. É um momento diferente, né? Um momento mais humano que você consegue empreender, levar para frente, levar ideias, levar sugestões, né? Enfim, para mim é uma honra estar com você hoje. Obrigado, é mesmo. Depois de 25 anos, Igualmente. a gente fazendo conta hoje, a gente percebeu que 25 anos estão aí nesse passado e a gente sempre teve alguma ligação, sempre Sim, se falando, trocando mensagens, né? Enfim, no passado era ali por e-mail, hoje em dia por WhatsApp, enfim, nós estamos juntos aí discutindo os mais variados temas e conversas. Eu sou um fã do seu crescimento, dos seus negócios, né, do que você acabou conquistando ao longo desses anos, toda a agência que você tem. Então, acho que é uma coisa muito legal esse trabalho que você agora está materializando nessas entrevistas, nesse encontro. Sobre mim, bom, enfim, eu sou um jornalista, enfim, me formei como jornalista mesmo, trabalho há muitos anos com isso, né? Então já nem tenho mais que falar dessa conta aí. Trabalhei logo no começo da carreira no SBT, né? Fui rádio escuta da Jovem Pan no passado, trabalhei no SBT, na redação do SBT na Vila Maria ainda, quando tinha lá a sede da emissora, com o próprio Silvio Santos naquele momento ali ainda, que era o começo da emissora. Trabalhei na editora Block, que teve no passado também revistas importantes, né? Revista Manchete, revista Playboy, revista Amiga, revista de Economia, Tendências, que foi feito pelo jornalista, ele era o editor jornalista Alberto Tamer, que era um nome consagrado desse jornalismo econômico naquele período. Se igualava a outros, porque tinha sido secretário do Roberto Campos em Londres, né, no grupo do café, né, na operação Organização Internacional do Café, enfim, era um jornalista importante. Fui para a Gazeta Mercantil, trabalhei na Gazeta Mercantil numa fase, saí da Gazeta Mercantil, trabalhei na Veja durante um ano e poucos meses nesse período, na área de economia também, voltei para a Gazeta Mercantil. Depois que a Gazeta Mercantil enfim, ela foi descontinuada ali no primeiro momento, né, lá por volta do ano 2001, 2002,
eu acabei indo para o mercado de revistas, fui fazer revista de investidores, revista Investidor Institucional, que trata de fundos de pensão, investidor individual, que trabalhava os assuntos de economia para pessoa física, e por fim também uma revista que tinha, né, 2 outras revistas que a gente tinha lá na editora Sirius, era a revista Gestão Médica e a revista Energia. Quanto assunto, hein? Muito assunto, Muito né? assunto. Mas todos os assuntos ligados à economia de uma forma geral. Certo. Depois disso, Marcelo, eu acabei tendo uma experiência e acabei me envolvendo com a área de comunicação corporativa, né? Dentro das assessorias mais voltado para a produção e do interesse das empresas, né? Defendendo teses das empresas, levando o assunto das empresas para frente, para o jornalismo, né? E isso é uma outra experiência também, porque ela é muito importante, porque eu tinha passado antes pelos jornais, pelos veículos, sabia como é que eles operam, como é que é por dentro dessa operação, né? Acho hoje dos dois lados, né? Então, acho hoje em dia, por exemplo, só a faculdade que tem muito de relações públicas, ela deixa a desejar como é que acontece dentro da operação nas empresas jornalísticas. Então, às vezes, só quem faz só relações públicas não sabe como é que existe o universo, como é que ela funciona na operação do dia a dia da produção da notícia, né? Hoje em dia, evidentemente, a gente tem aí outro modelo completamente diferente, com essa questão das redes sociais, das mídias digitais, de uma forma geral, né? Então, e com essa carreira aí super edificante, interessante, né? E acho que fruto de todo o teu conteúdo, aprendizado, né? E hoje o que a gente estava conversando, e um tema que a gente vai levantar aqui bastante, que eu acho que é bastante oportuno, né? Diante do momento até que a gente está vivenciando, que é a questão das crises, né? As crises das empresas, acho que você já vem há um tempo com esse olhar crítico, cuidadoso, criterioso, que tem que ter nesse momento, né? E a gente vê momentos em que as empresas, tem empresas bem estruturadas para isso, mas a gente vê muitos erros, né? Vê empresas cometendo assim, mas não por desconhecimento, assim, claro que por desconhecimento, mas faltando um pouco de entendimento na condução da empresa para esse olhar da questão da crise, que é uma coisa que você me falou agora há pouco. Toda empresa vai, mais cedo ou mais tarde, passar por uma crise, né? Então vamos começar, vamos entrar nesse assunto. Queria que você explicasse um pouco como é que isso se dava há um tempo atrás, antes dessa explosão midiática, né, que hoje a gente tem, que as coisas acontecem, como a gente estava falando, as coisas rastilho de pólvora, né? Antigamente tinha um delay, tinha um tempinho entre o acontecimento e a propagação, tinha até meios de segurar, hoje não se segura mais nada, né? Então conta um pouco sobre isso. Assim, não existem, e mesmo no passado não tinha muito esses meios de segurar, né? Porque se alguém não se interessava por aquele assunto da crise, outra mídia poderia se interessar, né? Então essa questão da crise ela é uma coisa permanente nas empresas, né? Só voltando um pouco no passado, e é uma bobagem assim, porque é um pouco da história. A grande crise que aconteceu no mundo foi do Tilenol nos anos 70 nos Estados Unidos. Um medicamento importante, e isso causou uma crise dentro daquela indústria, né, por vários problemas que o Tilenol acabou provocando nos seus primeiros usos ali. E ali foi que sistematizou um pouco mais sobre essa questão da crise de uma forma geral, né? E as crises acontecem em todas as companhias. Se não aconteceu, vai acontecer. Isso é quase um... Pequenas, médias e grandes. Não há tamanho que se livre desse problema, desse mal de uma forma geral, né? O que acontece nesse momento sobre essas crises, né? As crises passaram mesmo daquele momento anterior, onde você tinha só a mídia offline, né? Que você tinha uma capacidade de reagir com tempo, com uma certa tranquilidade em resolver, em apresentar a sua solução e se posicionar corretamente pela empresa, certo, aos dias de hoje, que você tem uma crise que ela acaba acontecendo em segundos. Né? A crise aparece na companhia, às vezes você executivo, você o gestor daquela companhia, seja o presidente, seja o CEO na operação, enfim, até gente de área, a pessoa está num almoço e a crise acabou acontecendo e a mesa ao lado desse executivo do mesmo restaurante já deve estar recebendo um SMS, olha só, deve estar recebendo um WhatsApp, deve estar recebendo uma mensagem que a crise da empresa dele está acontecendo naquele instante. Né? Por quê? Porque o imediatismo e a instantaneidade das mídias sociais permite isso.
Qualquer movimento que se faça, um celular hoje é uma grande ferramenta, Sim, sim. né? Enfim, de instrução, também é uma grande arma para qualquer coisa. Então, às vezes até mesmo tem situações em que você, de novo, né, você não está envolvido com aquele assunto da crise e ele acaba acontecendo ao seu lado e as pessoas estão sabendo naquele momento. Então, no passado, voltando a isso, a crise tinha um tempo de maturação, você fazia o comitê de crise, ele existe ainda, é necessário formar esse comitê de crise, mas você conseguia discutir, ler um pouco mais, por quê? Ia sair, evidentemente, ia sair ou no Jornal Nacional, ou no jornal do dia seguinte. Tinha um tempo para você dar uma administrada nesse processo. Certo. Você conhece como é que é a produção de jornal, sim. A produção de televisão, de rádio, de uma forma geral. A rádio, inclusive, é até mais imediata, mas enfim, tinha um certo tempo, porque tinha o programa da noite, né? O da Jovem Pan, tinha o programa da Cultura, ou mesmo das outras rádios que eram dedicadas a essa cobertura. Então, essa questão você era capaz de fazer uma pequena administração desse tempo. Hoje em dia, não. Eu diria que João José Forne, que é um grande estudioso, né, enfim, um gaúcho que estuda sobre crises no Brasil, ele já disse que as crises hoje, elas acontecem e você precisa ter uma resposta quase em segundos. Ela aconteceu. E como administrar? Como é que você, dentro dessas corporações, você já vivenciou várias crises, né, de vários portes e impactos, né? Tem a ver muito também com o impacto da crise diante da reputação que a empresa tem, né? Também tem muito a ver com isso, né? Que eu já vivenciei algumas crises aí na administração de redes sociais e vi assim, que é um fenômeno que eu vi acontecendo na hora, que é a própria reputação que a empresa tinha, ela conseguiu por si só organicamente reverter a crise com o apoio da sua própria audiência, que defendeu a empresa naquele momento e conseguiu apaziguar e apresentar uma versão um pouco mais cautelosa sobre todo mundo que estava falando sobre aquela posição da empresa. Não vou ficar citando, porque é desagradável. Não faça isso. Eu também não faço isso. Então, mas assim, foi uma crise que explodiu momentaneamente, gerou um grande impacto, tiveram mais de 6 mil interações numa questão de 2, 3 horas, só que daí a hora que foi quantificar, 80%, 90% estavam apoiando e defendendo a empresa sobre aqueles que estavam ali descendo o caneco ali na empresa. Uma questão da crise, exatamente, ela acaba acontecendo em dois momentos ali, né? Enfim, ela se instala numa companhia, se instala num negócio, num serviço, enfim, em vários setores que existem da economia. O que você tem que fazer em seguida é usar um pouco desse seu arsenal de informações que você tem, de dados que você tem da companhia, e isso vem duas outras pontos importantes, a imagem e a reputação. Imagem é aquilo que a empresa é percebida. Né? Como ela é percebida? Como ela se apresenta, é a imagem que ela constrói. A reputação é como as pessoas a veem, né? O que atribuem a ela. Né? Tanto que a palavra reputação é do latim, de reputar, e que vem ali refletir sobre, pensar sobre, enfim, essa é a coisa. Então, a reputação não é uma coisa da empresa, é como ela é percebida pelos seus consumidores, pelos seus compradores de serviços. Quais os valores, qual a intensidade desses valores, qual a credibilidade, quanto eu tenho de confiança. Tudo que ela tem, os atributos, os atributos que são positivos nesse processo. Né? Lógico, também tem os atributos que são negativos, eles também são atributos nesse processo. Então, se faz muito uso desses dois momentos ali, quanto a imagem, só pegando o seu caso, né? Enfim, esse grupo de pessoas que acabou defendendo a empresa, não importa qual empresa que acabou defendendo, e acontece isso, porque tinha uma boa reputação aquela empresa no mercado, tinha uma boa imagem aquela empresa no mercado, e ela acabou sendo entendida. Né? Não importa que crise tenha sido, as pessoas entenderam que aquele assunto que não é normal, que é atípico, que alguma coisa não estava certo ali. De repente, podia estar errada essa audiência, mas ao mesmo tempo ela teve a força desse público que acabou defendendo ela, desses consumidores, desses compradores de serviços de uma forma geral. Isso é fundamental. Então, essa crise foi resolvida facilmente. Mas a crise hoje em dia, ela acaba acontecendo também
em vários segmentos, né? Enfim, dentro da própria corporação. Você tem fraudes contábeis, você tem fraude... Bom, tá aí os últimos acontecimentos. Você tem fraude de uma forma geral, você tem crimes, você tem assédio, né? Enfim, qualquer tipo de assédio. Você tem essas questões raciais que se implantam muito fortemente nas empresas, tem gerado crise para as companhias, tem questão de gênero, enfim, todos esses temas que são ligados a essa questão do ser humano mais atualmente e que aflige as pessoas, né? E as pessoas estão mais sensíveis a isso tudo isso hoje em dia é um ponto para a crise de uma forma geral. Então, você executivo, a empresa, ela não vai saber de onde está vindo uma crise. Ou vem uma hora do call center, de um atendimento ruim, vem uma hora do atendimento dentro de um balcão, de uma lanchonete, vem até mesmo dentro de um grande supermercado que o seu prestador de serviço comete alguns excessos naquele negócio, excessos até bárbaros. Você tem como gerenciar o comportamento das pessoas. Né? Esse é o problema, porque por isso que a gente tem essa definição, que uma hora ou outra essa crise virá. As companhias não crescem mais sozinhas. Elas muitas crescem, vulnerabilidades no processo. E elas crescem com muitas pessoas, né? Elas crescem com pessoas sim. com as quais às vezes ela não tem a mínima noção de o que pode estar acontecendo. Né? E que naquele momento é a empresa, né? Independente com quem está falando, você é um consumidor, você está falando com quem quer que seja na tua frente, que está com um logotipo da empresa no bolso. Aquela pessoa representa aquela empresa naquele momento, né? A marca de uma empresa multinacional, de uma lanchonete, não é porque ela está no Brasil franqueada que a marca não vai ser arranhada lá fora no mundo inteiro. Né? Se acontecer algum problema naquele serviço, naquela relação com o seu cliente no balcão, a crise está instalada. Isso é fundamental. E pior ainda mais, hoje em dia, trazendo de novo para hoje em dia, isso é instantâneo. Principalmente esses ataques racistas, esses ataques homofóbicos, essas coisas de gênero de uma forma geral, né? Isso tem causado muitas crises e as pessoas não têm noção do que está acontecendo. Né? Os executivos da empresa não têm noção. Pode ter ali uma excelente cartilha orientando todo mundo, orientando como faz, mas se você não revisar isso, se você não treinar essas pessoas, se você não preparar os executivos da companhia... É quase como uma tropa de incêndio, né? Uma brigada de incêndio. É uma brigada, uma CIPA. Né? É uma CIPA. É uma CIPA que você precisa ter para a crise. Né? Então, o que a gente sempre preconiza nessa questão de gestão de crise nesse processo? Você precisa ter um comitê, você precisa ter pessoas que são dentro da companhia capazes de gerir aquele processo com uma orientação, saber como é que faz, saber como é que com quem você pode contar, como é que entra o jurídico nisso, como é que entra isso é dois pontos que eu queria te perguntar. Aproveitando, eu vou pegando os ganchos aqui e vou te perguntando. Uma é questão assim, você está falando de empresas maiores, claro que dá para ter um comitê e tal. Quando empresas médias e pequenas, a atribuição cai ali no... Cai no dono. No dono, cai no dono. Falando aqui no dono, empresa pequena então, ele faz tudo, cai no dono, ele que é o responsável geral. Ele precisa... Então, de alguma maneira, assim, se ele quiser ter um pouquinho de informação que acho que teria que ter, independente do tamanho dele, ele pode estar exposto a qualquer crise e comprometer a empresa dele, e daí ele não vai ter para quem delegar, né? Então ele vai ter que, assim, normalmente que a gente estava falando ali, você me fez uma explicação, gostaria que você falasse novamente, das questões jurídicas, né? Que muitas vezes, assim, a maioria das vezes, antes de falar, quer dizer, pense um pouquinho, pelo menos. Eu sei que entre o start e a resposta, ação, reação, você tem pouco tempo hoje em dia para pensar ali nesse meio campo, né? E a gente vê, assim, praticamente o jurídico tendo que entrar, porque é o que você me colocou ali, não tinha tanta percepção sobre isso, mas é o que você colocou de termos, palavras. Explica um pouco mais esse meio aí. Eu só vou pegar, evidentemente isso aí fica mais fácil ser manejado dentro de grandes empresas, né? Claro. Enfim, é lógico que quando é o dono tem todo a sua experiência, o seu conhecimento, enfim, ele é a primeira pessoa que vai à frente. Numa crise de grandes companhias, nem sempre vai o presidente da companhia, né? Vai a pessoa responsável pela área, vai a comunicação de uma forma geral. Agora, a comunicação, na minha visão, no que a gente tem combinado e falado com as empresas, precisa trazer dois outros elementos dentro da corporação, independente de qualquer coisa, que são o jurídico e o compliance.
Né? Por que o jurídico? Porque hoje em dia qualquer peça que você produz, sempre foi assim, mas qualquer peça que você produz e que solta no mercado, dando um posicionamento, ela é passível de questionamento jurídico, né? Seja pelo termo que está sendo usado, seja pela forma agressiva ou não na resposta. Às vezes pode estar até com uma intenção boa, mas comete uma falha na redação. Né? Olha só, uma coisa que acontece assim, você vai ver, qualquer acidente de grandes proporções com veículos, de uma empresa, com veículos de uma empresa, o que é uma primeira coisa que vai aparecer logo em seguida? Aquele caminhão, aquele ônibus, aqueles carros estavam certificados, estavam regularizados. Primeira coisa. Aquela carga era uma carga transitável de químico naquela rodovia, no horário certo. Estava dentro do peso. Estava dentro do peso, sabe? Tem esses vários detalhes. E que se você vai só na comunicação dizer que você estava dentro de padrões corretos, né? Enfim, respeitando a legislação, tem algumas coisas que você não está sabendo exatamente, que a legislação muda a todo tempo, a todo instante. E você passou pela certificação, né? Aquele equipamento do seu caminhão já estava certificado ou você perdeu? Incêndios, o que você vai perguntar? Vai perguntar, a primeira coisa, os bombeiros já tinham lançado... Com o VCB, tinha lançado lá o alvará de funcionamento, já estava tudo certo. Os extintores estavam na validade. Tudo isso vai aparecer. Exatamente. A primeira coisa que acontece. E uma outra coisa que acontece com acidentes de grandes proporções, como por exemplo com aviões, com... Né, outras pessoas, acidentes que têm mortes de uma forma geral em volume maior, é o seguinte, a seguradora, o seguro estava em ordem, isso daí é sempre uma... Então, você envolver ali o jurídico, envolver também o compliance, é fundamental para você dar uma segurança para as respostas, para o posicionamento, inclusive é um alívio tanto para o CEO quanto para o chairman da companhia, terem esse apoio no processo, né? E as pessoas que estarão nesse comitê, na formação de um comitê, sim. Cada um vai agir dentro de um protocolo, dentro de um processo que a empresa treinou, preparou, que de certa forma que nós ajudamos a fazer isso, né? Trabalhando essa parte da comunicação da gestão de crise. De treinamento também, né? E uma outra coisa que eu ia te perguntar, como esse assunto é um assunto que ele parece que ele passa a ter a importância conforme a empresa vai crescendo. Né? Quando ela é pequena, me parece ser um pouco procrastinada, um pouco negligenciada. Conforme a empresa vai aumentando o número de relações comerciais, de funcionários, aí ela começa a prestar um pouco mais de atenção nisso. É natural que seja assim, natural. Né? É natural. A empresa pequena, a vocação do empreendedor ali, do empresário... É ficar sobreviver, tentar tocar o negócio dele. Né? Às vezes ele mesmo faz 20 coisas ao mesmo tempo, sim. 20 ações dentro da sua própria companhia. Na empresa média, já tem ali um grupo de funcionários que estão cuidando de algumas áreas. Então é importante que esse grupo esteja preparado minimamente para isso, né? Que o dono tenha um certo conforto. A empresa média hoje no Brasil é uma empresa de tamanho grande. Sim, né? sim. Ela hoje considerada, sei lá, empresas de 300, 500 funcionários, é uma empresa média. E já tem um faturamento expressivo. Expressivo, né? Na casa de certa forma, ele vai ter condições de bancar ou de trabalhar com esse seguro da prevenção de crise. Né? Agora, as empresas grandes, isso faz parte do cardápio delas. Isso é fundamental. As empresas grandes têm várias crises ao longo do tempo. São crises de acidentes de trabalhos que pelo valor, estão muito expostas, né? Estão expostas. Quanto maior a empresa, maior exposição ela vai ter. Né? E isso daí, assim, um acidente que possa acontecer numa unidade, numa máquina, um acidente de trabalho, que às vezes é uma situação em que você está preparado para aquilo, a empresa passou por todos os processos de prevenção daquele processo, mas aconteceu, você precisa saber como reagir, como trabalhar aquilo, como ajudar a entender aquele processo. Além de tudo, uma questão fundamental, você precisa hoje, né, hoje em dia, se no passado a gente tinha respostas mais genéricas, né, a empresa está apurando, não sei o quê, hoje em dia não, a empresa está
cuidando das pessoas das famílias das vítimas, se houver, está cuidando das pessoas que foram atingidas, está respeitando o consumidor que foi agredido, sabe? Está, inclusive, tomando algumas atitudes mais drásticas mais duras em relação ao seu próprio corpo funcional, né? Ela está demitindo, se for, afastando, apurando, enfim, essas coisas todas vão ser necessárias passarem durante uma crise. E que tipo de contingências, assim, que você acredita que possa, sei lá, ser um pouco... que possa apoiar quem vivencia uma crise hoje? E que hoje não tem nada, vamos supor, puta, não tem nada, zero, não tem nem advogado, vamos supor. Quais as contingências, qual seriam os pontos principais para tomar um pouco de saber quem acionar, ligo para quem? Puta, aconteceu uma crise, nunca passei por isso. Que tipo de atitude que você acredita que o empreendedor hoje de pequeno, médio porte qual a atitude dele, qual a ação dele? Tá aí uma questão que eu estou pensando nela agora, porque você me pegou nesse processo. Quer dizer, assim, porque se a pessoa não tem nenhum ponto de apoio, então fica difícil para ele. O que ele faz? O que ele faz? Eu acho que, realmente eu acho, tá? Porque eu teria que pensar um pouco mais sobre isso nesse momento. Não, mas foi ótimo. É ótimo porque ajuda a gente a pensar numa situação. Eu acho que, assim, o dono, né, de uma empresa média ou pequena, primeiro ele tem que apurar o que está acontecendo. Exatamente, com a maior rapidez possível. Apurar a verdade. Apurar o que está acontecendo. Né? Seja a verdade do outro, mais de uma verdade vai aparecer. Não fui eu, foi ele, não foi o consumidor. As verdades aqui no cenário. Não, ele acabou me agredindo antes, por isso que eu reagi assim. Enfim, tem várias coisas. Então, ele precisa apurar aquilo ali para ter uma segurança. Se for uma coisa muito mais grave, ele precisa mesmo já estar se preparando para ter um advogado nesse processo. E que advogado que tem essa especialidade hoje? Qual que é a especialidade principal? Assim? Existe alguma advocacia especializada? Não tem. Eu acho que isso é Código de Processo Civil, ou seja, um advogado que conheça o Código de Processo Civil, que é por onde essas coisas acontecem, a não ser que seja uma coisa mais violenta, então você tem que ter um advogado, advogado criminalista, aquelas coisas todas, ou mesmo uma fraude, né? Mas nas empresas pequenas e médias, essas fraudes até são de outra origem, né? Enfim, acabam sendo coisas que não são toleradas, mas são de outra origem, então não é uma questão que vai levar para isso daí. Agora, voltando a isso daí, você dono do negócio, você empresário daquele pequeno empresário, você precisa apurar com isenção, apurar com cautela, saber o que está acontecendo, para depois poder ter um posicionamento. E o posicionamento, você não precisa ir para a imprensa. Esse caso, muitas vezes, não vai para a imprensa. Sim, ele fica restrito ali ao seu bairro, fica restrito à sua vizinhança da padaria, se for uma padaria. Se for um negócio bem pequeno, se for um café, se for um prestador de serviço da área de saúde, por exemplo. São coisas que acontecem em núcleos pequenos. Então, não vai ganhar grandes projeções. A não ser que tenha uma barbaridade. Por quê? As barbaridades hoje em dia, todas viralizam. Né? Independente de onde for, né? Viraliza mesmo o mecanismo, de novo, das redes sociais e a facilidade da comunicação digital permite essa expansão, né? da informação, essa expansão da notícia, seja lá o que for. Ela pode até alcançar os grandes veículos depois pelo ineditismo, pelo caso que aconteceu, pela reação. Mas, de novo, é o olhar do dono. Agora, numa empresa grande, sem dúvida alguma, instalada, corretamente visto esse processo, seja de crise de prestador de serviço, seja crises internas de seus funcionários, sejam crises de fornecedores que você tenha de matéria-prima, de mão de obra, né? Enfim, não falo exatamente do terceiro, mas o fornecedor cativo seu naquele processo, ele precisa ser orientado, acompanhado por um comitê de crise. Isso aí é fundamental. As empresas precisam instalar esse comitê de crise, devem instalar esse comitê de crise. Empresas que ainda não fizeram já deveriam ter feito. Né? Todas elas. Isso porque, de novo, essa crise uma hora virá. Você nunca sabe de onde pode vir uma crise. Não sabe como ela vem, da onde ela vem, que intensidade que ela vem. Né? A intensidade, então, é outra variável, porque se você tem uma empresa de grande exposição,
ela pode reagir rápido como essa empresa e as pessoas a defenderem. Agora, você tem uma empresa de grande exposição, onde o que foi cometido jamais seria imaginado dentro daquela empresa, né? Seja um assédio, seja uma brutalidade, seja um acidente, jamais teria sido imaginado naquela empresa, e se você não reagir corretamente dentro do tempo, você vai estar com a sua imagem arranhada. A sua reputação vai ficar em dúvida daquele processo. E outra coisa assim que eu percebo, às vezes, com esse tipo de acontecimento, né, é o planejamento pós-crise. Você tem aquele momento quente, fervoroso, momento da crise, aqueles dias. A gente sabe que depois entra um monte de informação, aquilo arrefece depois de um tempo. Mas a imagem, que ela é arranhada, né, ela necessita um plano futuro de reparo, vamos chamar um plano de reparo. Né. A própria equipe que participa, ou esse comitê, como é que ele se envolve no plano futuro? Ou se envolve ou não se envolve? Assim, eu digo que a gente vê, às vezes, grandes empresas que a gente tem visto aí alguns acontecimentos que são desastrosos e que depois acompanham a empresa, né? Aí você vê, volta e meia, passa um tempo, você vê a empresa, você lembra mais do que ela causou do que ela realmente fez de bom, a reputação dela. É o que falam, né? Assim, puxa a capivara, né? Exatamente. Enfim, puxa toda uma ficha do que aconteceu naquele passado. E aí cria uma descrença, dela, né? Porque aquela empresa volta, depois passa um tempo, ela volta a se comunicar, volta com campanhas publicitárias, volta tudo, mas fica uma imagem, um risco ali. Uma parte das pessoas impactadas com aquela crise acabam tendo uma aversão à companhia, né? Enfim, seja ela qual for. Certo. Seja ela uma empresa de varejo, seja uma empresa de alimento, alguma parte ali fica, putz, eu não vou mais consumir mais desse produto, eu não vou mais comprar dessa empresa. Hoje está mais visceral isso, as pessoas estão decididas a ter um lado, né? Então, você tem um lado, eu não gosto mais disso, não vou mais acompanhar esse processo. Mas, voltando à crise, a crise tem 3 estágios, né? Tem o estágio anterior, que é uma instalação da crise em si, tem a gestão da crise e tem o pós-crise, como você me perguntou agora, né? Os três estágios são importantes. O primeiro é o estágio da rapidez, onde você precisa se posicionar, precisa ter um conhecimento mais profundo, saber exatamente o que aconteceu, tentar entender as razões daquilo tudo acontecer, para poder, não é entender para ter uma justificativa, não é entender para ficar livre de um posicionamento. Não. Sim. É para você poder ter o melhor posicionamento, sempre. Você conseguir dizer para o seu público, ou para quem está perguntando para você o que aconteceu, o que é de fato que aconteceu e como é que você viu aquilo tudo, como é que a sua empresa está se colocando naquilo lá. Durante a crise, é você acompanhar a repercussão de como ela está batendo nas mídias, nas digitais, no off de um processo geral, como é que a imprensa está levando isso para uma rádio, para uma TV, para um jornal, para uma revista, fazendo alguma... Acho que muitas vezes também cabe um pouco da outra entrevista com o Diego, né? Que depois que acontecem essas crises, acho que é um fato necessário você fazer uma pesquisa, né, de reputação de imagem, de percepção do acontecimento. É uma ferramenta fundamental. Uma ferramenta fundamental, você precisa usar ela. Porque você fica com uma sensação, tipo, passou, ninguém mais está falando e acha que não vai dar problema, mas isso impacta, às vezes, numa tomada de decisão de compra. Independente da pesquisa, não sei o quê, se você colocar no Google uma busca, o Google estará trazendo aquela crise de algum jeito. Sabe? Não foi você que publicou, você grande imprensa, certo. Não foi o Jornal Nacional, de novo, eu gosto de falar Jornal Nacional porque realmente é um ícone dessa produção editorial no Brasil de notícias, né? Não foi a revista X que acabou trazendo essa notícia, mas alguém trouxe e o Google vai aparecer. Pode ter certeza, se alguém apagar, ainda vai ter gente que salvou aquele processo, alguém reproduziu, aí coloca dentro do seu story, coloca dentro do seu WhatsApp, coloca dentro de outras ferramentas que já existem hoje em dia e de certa forma você não consegue apagar isso aí. Tanto que tem uma discussão séria, principalmente na Europa, para você ter direito a apagar um passado e apagar das redes sociais de todos os meios digitais que existem no mundo, né? Certo. É uma discussão que ainda está em trâmite. Tem umas coisas sendo assim, algumas pessoas apoiam, outras não apoiam, enfim, tem pessoas que cometeram alguma coisa na juventude e pode ficar como uma marca para sempre na vida adulta. Enfim, tem umas discussões assim, eu diria que até importantes para serem tomadas nesse processo, né? Alguém refletir sobre isso. Mas
o pós-crise é fundamental para você avaliar como você reagiu, como é que o seu comitê fez tudo aquilo lá, como é que você reagiu dentro desse processo ao longo da crise. Às vezes ela dura dias, né? Às Meses vezes e anos, dura meses, eu ia dizer anos, exatamente. E posso dizer aqui, sem nenhuma maldade, enfim, apenas para dizer o caso da Americanas, né? Uma crise da Americanas. Não pega as pessoas comum, pegou ali muitos investidores, mas é uma crise de grandes proporções e já está se arrastando já há bastante tempo, com vários capítulos e vários capítulos aparecendo a cada momento, né, nesse processo. E ainda vai durar muito tempo. A crise da Lava Jato, a mesma coisa, enfim, a crise de outras companhias, de uma forma geral, de alimentos, a crise da área de petróleo, né, que a gente já teve esse conhecimento de vazamento de petróleo, essas questões todas, esses acidentes aéreos que acontecem algumas vezes, né? A Boeing é uma empresa, falando de uma empresa estrangeira, né? Mas a Boeing é uma empresa que tem sofrido enormemente com a crise que teve ela sobre o avião 737 MAX, né? Os acidentes sequenciais que eles tiveram lá na Ásia naquele momento, enfim. A empresa perdeu valor de mercado, enfim, tem várias questões que são fundamentais. Então, a crise se estende por muitos anos. Então, você precisa ter um olhar sobre como você reagiu, olhar para tudo que você preconiza na companhia, na empresa, para poder fazer a revisão. Então, o pós, além de construir, reconstruir a sua reputação, a sua marca, refazer as suas histórias dentro desse processo, você vai precisar avaliar o que você fez para ver se fez direito para uma próxima crise e não fazer os erros. Até para essa avaliação. E outra coisa também, né? Porque muitos indicadores são mais explícitos, né? Vamos dizer, uma queda nas ações, assim, coisas um pouco mais tangíveis, né? Agora tem o intangível, que pode ser o maior dos problemas, né? Aquilo que acaba ficando corroendo, que está na cabeça que está ali no coletivo inconsciente ali, que se forma e que você não tem muito domínio. Por isso que precisa pesquisar com profundidade, né? Tem uma coisa lá do passado, que foi uma crise grande no passado, né? Que, enfim, inventaram uma brincadeira de mau gosto lá, que o sanduíche do McDonald's tinha minhocuçu, que era uma coisa antiga isso, se alguém for na internet vai achar, que tinha isso misturado no hambúrguer, né, carne de minhoca, essa coisa toda na formulação, e que as pessoas... Tem pessoas que têm isso ainda na mente hoje, eu não como mais isso, ou esse processamento, enfim, tem uma situação com esses... Ele toma aquilo como verdade. Esses nuggets, né, que tem o sofrimento do animal, né, enfim, a carne de porco em algumas situações. A revista trouxe uma reportagem sobre o sofrimento animal da carne de porco, da galinha, ou da carne de frango, e as pessoas acabam, não quero mais consumir isso porque eu fiquei sabendo, ouvi. Isso acaba acontecendo, então esse é um intangível. Isso é intangível, né? De certa forma vai ser tangível quando a empresa souber e contabilizar prejuízos ou perdas em função daquele segmento, acaba acontecendo, né? Aconteceu nos Estados Unidos agora há pouco tempo uma crise em cima de salmonela, que estava ligado a um fornecedor, achando que era da carne, que tinha essa coisa, e foram ver, era da alface, né? E eu nem me lembro agora de qual companhia que vende esses sanduíches com essa carne, com essa alface, e ela perdeu o mercado, perdeu violentamente, e agora acabou acontecendo e identificaram, enfim, estão reformulando o uso do processo dessa fornecedor de alface. Então, essas crises acontecem mesmo, né? A gente está falando desse assunto que eu estava pensando assim, sobre o assunto crise, né? Que é um assunto, a gente não, no dia a dia, é a coisa que a gente menos quer falar, né? A gente quer, o que a gente menos quer falar é o lado que é o menos que você quer ouvir, né? Porque enquanto está indo tudo bem, você não presta tanta atenção, mas é o que você está falando. Invariavelmente, e é muito possível que aconteça em algum momento, em algum estágio, porque principalmente quando vai passando o tempo e você vai perdendo um pouco a proximidade com o corpo da empresa, né? Quando você expande, vai para outros estados, vai para outros países, né? Que daí você tem até mudança de cultura, né? Sim. Porque a cultura tem muito a ver com o perfil do gestor, do líder que está lá dominando, então daí você tem todas essas distorções e às vezes acaba acontecendo alguma coisa que quando você vai ver, puta, devia ter prestado atenção nisso, né? Então não embora seja um assunto que a gente não conversa muito,
mas achei muito pertinente a gente trazer essa conversa hoje, primeiro para ficar um pouco mais atento, né, para ter um pouquinho de precaução, para saber um pouco o que fazer. Então essas dicas que você está dando são assim, essenciais, né? Porque a gente vê que a hora que estoura, assim, volta e meia a gente faz orçamentos, assim, a primeira, principalmente para a parte de gestão de redes sociais, muitos clientes perguntam, você tem experiência com crise? E eu falo assim, eu não sei o quanto, eu fico muito em dúvida às vezes para responder essa pergunta. Porque o que é ter experiência com crise, né? Porque nenhuma crise vai ser igual a outra, Nunca, primeira coisa. Nunca. Então você fala, não, sou experiente com crise. Pô, mas você foi experiente, tudo bem, você vivenciou algumas crises. Você tem experiência, né? Com você algumas, tem experiência, mas não com essa sua nova. Exatamente. Essa sua, eu nunca vi. É uma pergunta um pouco. Eu sempre, quando me perguntam assim, eu fico com uma dúvida assim de responder. Pô, eu respondo que eu tenho experiência ou respondo que eu falo, olha, posso até ter vivenciado algumas crises, mas não me defino como uma pessoa experiente em crise, porque as crises são tão diferentes, acontecem de formas tão mutantes e a forma, aquilo que a gente está falando, a forma, intensidade, velocidade, característica, os impactos são tão diferentes de uma para outra que, não sei, eu pelo menos assim não me sinto, até hoje, nunca respondi não tenho experiência com crise, embora tenha vivenciado algumas, mas eu normalmente procuro não me posicionar como experiente com crise. Eu acho que você pode responder o seguinte, já trabalhei com crises, já estive com elas em alguns casos diferentes do que está apresentando agora você. Né? Mesmo porque eu te chamo, né, Antônio? Tem crise, eu chamo o Antônio. Porque a sua empresa está passando por isso. Essa eu nunca vi, esse caso aqui, enfim, esse caso aqui é novo, tem uma similaridade com esse, mas nenhuma crise é igual a outra. Cada crise tem uma razão, tem... Olha, tem executivos que levam uma crise para dentro da empresa sem que faça parte da história da empresa, ou seja, ele tem um problema na residência dele, um problema na relação dele com mulher, com filhos, não sei o quê, acaba tendo ali e alguém expõe isso, né? Enfim, acaba acontecendo e acaba afetando a empresa. Como é que você vai saber ou como é que você vai gerenciar isso naquele momento? Você tem o torcedor que torce para outro time, né? Acaba indo para a internet fazer ali uma brincadeira. Então, como é que lida com isso? Contrário a outra torcida, que ele é patrocinador, né? Que esse é um caso que existiu no passado. E hoje em dia tem umas crises malucas, né? Essas coisas de racismo, de uma forma geral. A gente está vivendo agora uma crise, um momento aí chato, com uns estudantes de direito acabaram provocando uma crise, né, em relação a desnecessária e levando o nome da PUC para frente, né, nessa crise como um todo. Eles mesmos levaram o nome dos escritórios que trabalham, que são estagiários nos seus escritórios, né? Os escritórios estão tomando posição agora, o que fazer, né? São adolescentes ali, mas enfim, mais maduros e não deveriam fazer coisas que fizeram nessa situação, né? Um embate de jogo aí que acabou tendo Mas muito de crise é uma perda de controle também, né? Do controle das variáveis, né? Não, e do entorno. É por isso que uma crise vai acontecer, né? Porque você não tem controle. Os escritórios de advocacia estavam lá trabalhando nos seus clientes, nas suas causas, né? E de repente o estagiário, a estagiária faz um comentário. Num comentário ou numa agressão ali dentro da partida de que estava acontecendo, na disputa entre duas faculdades, né? A USP e a PUC de São Paulo, né? E acabou atingindo o escritório, ao mesmo tempo atingiu a PUC, que não tem teoricamente nada a ver com isso, mas a PUC deve ter alguma responsabilidade, no mínimo, em instruir ou pregar algumas o que se espera, regras. É o que se espera, é o que a sociedade quer, é o que as pessoas querem, que os conceitos evoluam, né? Os conceitos sobre pessoas, sobre minorias de uma forma geral, evoluam, né? Que você entenda e aceite esse universo que é novo. Né? Ele tem aí alguns anos, né, cada vez mais presentes, né? Principalmente coisas relacionadas à raça, gênero, de novo, são coisas muito fortes hoje em dia. E isso é fundamental que você tenha, no mínimo, conceitos positivos sobre isso e possa... uma atuação efetiva, né? É uma atuação, porque você tem que fazer, aí no caso como universidade, seja ela qual for, né, como... até escolas de ensino médio também enfrentaram essas questões, né? Enfim, você precisa reforçar alguns conceitos e alguns posicionamentos da sua instituição em relação àquilo, né? Senão parece que você
deixou passar ou fez olhos não enxergou aquele processo, não quis enxergar, né? Mas, de novo, essas crises todas podem acontecer. Você pode responder que tem experiências, que trabalhou com crise, mas a sua vai ser uma nova oportunidade, a sua crise do seu cliente que chegou, né, com isso. E você também deve ter exemplos claros dentro da comunicação, né, de marketing de uma forma geral, que essa coisa, né, também depois precisa desse marketing, né, para você... Sim, é por isso que eu estava falando do pós, né, porque queira sim ou queira não, as crises acontecem, as empresas não acabam em função da crise, elas vão ter que conviver com ela e administrar essa crise e vão ter que continuar seus negócios, né, ela vai ter que continuar se posicionando, vendendo seus produtos, agregando o valor que ela tem aqui, que fazer seja a conquista de awareness, seja uma empresa varejista de vendas de produtos, quer dizer, então por isso que eu falei do pós, né? Quer dizer, como ela impacta e como a empresa passa a ser depois das crises, né? Ela vai lamber essas feridas, né? Isso é fundamental, vai entender esse processo, seja ele qual for, né? Do menor ao maior processo. Ela vai ter que saber o que aconteceu, vai ter que ter um posicionamento claro sobre aquilo, corrigir o que é corrigível dentro desse processo, porque tem coisas que às vezes não tem correção nesse momento, e adotar novo posicionamento. Aí sim a comunicação corporativa entra de novo em campo, entra colocando a nova imagem da companhia, né, exemplificando esse passado que passou, né, e, enfim, como é que ela está posicionada, pessoas que foram trocadas se isso foi necessário, posicionamentos, até unidades que foram fechadas porque acabaram acontecendo graves acontecimentos naquele espaço, né? Enfim, acontecimento é uma loucura, mas é exatamente isso que acaba sendo importante observar, né? Enfim, eu acho que por isso que a crise é um aprendizado nesse processo, né? Sempre há um aprendizado. Né? Legal, Antônio, acho que é isso aí, assim, eu acho que esse processo tem trazido pessoas que têm agregado seus conhecimentos de formas diferentes, mas complementares, né? Porque a gente vê são as variáveis dos negócios, né? Seja de tecnologia, seja de pesquisa, seja de crise, seja de gestão, de liderança. São coisas que necessariamente você tem que ter olhos, tem que aprender. Né? Quando a gente começa uma empresa, a gente é um pouco inocente. Eu comecei muito jovem, sabe disso, com 22 anos. Exatamente. A gente tinha uma leitura um pouco inocente das coisas, mas depois as coisas vão caminhando, você vai ganhando calos, né? Você vai ganhando calo e vai entendendo que o buraco é mais embaixo, principalmente quando você vai crescendo ali o seu espectro de atuação, né? Começa a atuar com empresas, a gente que atuou já com empresas pequenas, médias de grandes portes, né? E vivenciou, assim, do lado de dentro, você acaba enxergando algumas coisas que nem sempre você compactua, né? Mas faz ali o seu trabalho, mas coisas que às vezes você percebe e fala, caramba, isso aqui é uma ponta de um barril de pólvora, né? Quando a gente ali está um pouco ali dentro e vivenciando com mais proximidade as empresas, né? A gente percebe que tem alguns pontos de vulnerabilidade e às vezes não é que é uma bomba armada, né? Mas é uma bomba que pode vir a ser armada e às vezes você percebe e fala, caramba, as pessoas não estão prestando muita atenção nisso, e se isso, caso amplifique e se torne um problema, pode gerar um problema grande, né? Essa é uma qualidade muito importante que você, como eu, nesse processo, a gente tem que ter, que é a confidencialidade. Sim. Essa questão é fundamental para você ter uma proximidade, conhecer com quem você está trabalhando, com a empresa que você está trabalhando, com as pessoas que você está trabalhando. A confidencialidade nessa situação é fundamental. Eu acho que eu sempre digo, acho que você não pode nem falar com o travesseiro, porque o travesseiro acaba escutando. É verdade, né? é verdade. Enfim, você... Macaco Simão. Né? Você acaba tendo informações, tendo acesso a algumas informações que elas precisam ser confidenciais. O que você faz uso daquelas informações? Para fazer o melhor trabalho possível. Certo. Você faz o melhor trabalho possível nessa comunicação, nesse marketing, eu faço o melhor trabalho possível nessa gestão. Enfim, isso é fundamental. Essa é uma coisa que nos distingue nesse mercado. Né? Enfim, não é... É por isso, de novo, né, que a experiência que você teve de outras crises, elas valem até um certo ponto para a próxima crise que você tiver enfrentando. Essa é uma boa resposta. Valem até um certo ponto, né?
porque é frequente essa pergunta para mim, quando você entra em qualquer trabalho de redes sociais, é frequente, vem essa pergunta, qual a experiência que você tem com crise, você sabe lidar com crise? Então, quer dizer, já vivenciou, mas até um certo ponto, né? Porque elas... porque, assim, até porque eu mesmo, eu falo, caramba, eu não quero ser julgado por algo que eu realmente não tenho, assim, eu tenho que ser franco, transparente. Então, não... E a transparência é essa, né? Até um certo ponto, eu vivenciei, eu vi o que foi feito. Eu tive uma solução. Tive uma solução, colaborei em partes, porque eu acho que não é um processo de uma pessoa só. Pelo contrário, eu acho que é um corpo, por isso que você fala do corpo... Do comitê. Do comitê, eu acho que é um comitê. São que tem especializações de cada especializações que tem que se responsabilizar ali pelo todo, né? Porque é uma voz que vai sair da empresa, né? Só que ali por trás tem que ter um entendimento real do que vai ser falado, como vai ser falado e o que aquilo pode gerar futuramente, né? Só ajudando a essa questão, assim, e você realmente tem um grande desafio. Essa questão de crise de redes sociais, elas são malucas, né? Porque é uma coisa muito recente. As redes sociais te fazem da noite para o dia ser a melhor companhia do mundo e fazem também da noite para o dia ser a pior companhia do mundo, independente do que tenha acontecido nesse processo. Meu bem, né? meu mal. Exatamente, né? O céu e o inferno nessa questão. Assim. As redes sociais têm essa capacidade. Por quê? Por conta da viralização, por conta da disseminação digital, que se propaga. Você não tem mais nem aquela restrição geográfica. Né? Se no passado, de novo, falando só do passado lá do off, era o jornal do bairro que acompanhava uma crise ligada a uma pet shop ali naquela região, algum problema de uma lanchonete que tem ali no seu bairro. Hoje a lanchonete vai para o Jornal Nacional. Hoje a lanchonete pode ir para o Jornal Nacional porque ela ganhou um espaço grande na viralização e o Jornal Nacional falou, opa, tem alguma coisa acontecendo. É uma tendência? O que está acontecendo nesse segmento? O que foi que aconteceu aqui? É um caso X de racismo? É um caso X de homofobia? É um caso de fraude, né? Enfim, essas coisas escalam por conta das redes sociais da viralização. Então, o que era aqui, localizadamente em São Paulo, na Avenida Paulista, alguém está vendo isso no Piauí, alguém está vendo isso em Brasília, alguém está vendo isso nesse momento no Rio Grande do Sul, lá em Santa Cruz do Sul, por exemplo, que é uma grande região produtora de fumo, de tabaco naquela região sul lá. Né? Então, esse é o Brasil e essa é a rede social. Né? Ela permite isso, seja pelo Instagram... Até mundial, né? Até global. Até global. Aí é uma outra esfera que sim, né? Até porque também... Países viram cidades, né? Completamente. Continentes viram bairros. É quase isso. Você reduziu isso a microcosmo, né? O acesso é permanente, né? Até porque também tem uma outra coisa. Não existem mais as barreiras de linguística, de línguas no processo, porque as ferramentas permitem a tradução simultânea. Então, alguma coisa que alguém se interesse para saber o que acontece no mundo sobre maus tratos com animais, se alguém está na França, alguém está na Índia, alguém está em outro país do mundo, em qualquer outra geografia, a pessoa traduziu aquilo ali, ela vai copiar, vai mandar para frente, vai condenar, vai fazer alguma manifestação. Você vê hoje dentro do próprio... quando você vai ver alguma apresentação dentro do YouTube, você vê ali milhares de pessoas compartilhando, comunicando em inglês, em espanhol, em português, seja lá o que for, e cada um falando alguma bobagem, alguma coisa assertiva, mas alguém se pronunciando ali dentro daquele processo. Até tem aquela advertência, né? Só quem estiver registrado é que pode conseguir comentar aqui dentro. Né? Se você está olhando só sem se registrar, você não vai poder compartilhar. Mas você vê o absurdo que acontece em qualquer situação, né? Então não tem mais barreiras, essa é a verdade, como você diz, né? Tudo se reduziu a um microcosmo, né? Porque vai chegar em algum lugar. Esse não acontecia no passado. A gente tinha que ter grandes crises nacionais para elas terem importância dentro das mídias nacionais. Né? E agora voltando assim, fechando um pouquinho aí, para a gente estar já indo para os finalmente, queria falar um pouquinho, saindo um pouco assim, do finalzinho desse bate-papo, eu tô provocando um pouco meus convidados com a questão das relações humanas. A gente é notório que a vida, o aprendizado, a tecnologia, os conhecimentos avançaram assim numa medida desproporcional, né?
E o ser humano, né? Como é que ele está convivendo com isso? Como é que ele está inserido nisso? Como é que ele tem se visto nesse processo de evolução, né? Qual o teu ponto de vista um pouco Olha, nessa... vou repisar uma coisa que todo mundo tem falado, né? O ser humano vive constantemente a ansiedade. Enfim, Por enxergar menos o futuro? Não, é porque ele não sabe o que está para acontecer. Ele não imagina o que pode acontecer. Ele não tem mais um certo controle, a previsibilidade. O mundo VUCA, o mundo Bunny. Completamente isso, exatamente esses dois conceitos aí desse processo, né? É porque as pessoas estão completamente perdidas, né, nesse redemoinho de informação, de conceitos, de fake news, o que eu chamo de mentira news no processo, né? É o meu jeito de, sendo direto nisso, né? Como mentira news mesmo. As pessoas não sabem mais em quem acreditar. Enfim, tem que buscar alguma coisa e cria, de certa forma, uma grande insatisfação para ela mesma, um processo de entristecimento nessa questão, né? Enfim, as pessoas mais sensíveis ficam realmente mais sensíveis. Outras pessoas são mais descoladas, realistas, mais resilientes, um pouco mais brutas no processo, né? Enfim, a própria vida ensina algumas coisas, né? Elas acabam tendo outros comportamentos, mas todo mundo é atingido, Marcelo. Não tem ninguém que hoje em dia não sofre um pouco com o que está acontecendo com você, com o que está acontecendo ao seu redor, né? Acontecendo com você, com o seu trabalho, com a sua vida, com a sua família, e outras coisas que acontecem ao seu redor, com a sua empresa, com o universo dos seus amigos, né? As histórias que você acaba sabendo que se passam naquelas outras, no seu clube social, né? Enfim, todo mundo fica afetado de uma forma geral pelo que se passa pelo mundo, né? E está todo mundo sentindo um pouco isso. Esse é o momento mais difícil. Tá. Por não ter um ponto, hoje aquela segurança mesmo, né? Perdeu-se um pouco, né? A encontrabilidade desse ponto de segurança. Né? Porque você imaginava anteriormente que a coisa era mais ou menos previsível, que você ia até um certo limite. E aquilo te dava uma certa... Te dava uma certa... Agora, segurança, tranquilidade. Uma tranquilidade, né? Te dava um certo conforto naquele processo, né? Enfim, tinha etapas a se seguir. Hoje em dia as pessoas ficam surpresas, as pessoas mais velhas ficam surpresas com executivos que estão tomando posições de demanda aos 27 anos, por exemplo. Daí você fala, pô, onde está a experiência toda, né? Lógico que tem uma capacitação, sem dúvida, mas o que tem... a velocidade da ascensão, né? Completamente, né? Mas que são micros, né? Mas acaba acontecendo em várias situações, né? Então você fala, pô, o que está acontecendo? Dos 27 anos vai cair para 20? Como é que o cara que está estudando agora na universidade para sair daqui a pouco, como é que ele fala, poxa, eu vou entrar, já vou ter essa capacidade ou esse espaço dentro da minha empresa, do negócio que eu vou trabalhar, né? Enfim. E toda essa desconstrução, você acha que assim, realmente afetou as pessoas de um raciocínio meio que era até então um pouco... mais organizado, eu diria, né? Enfim, de novo, né? Não é culpa das redes sociais, não é culpa desses veículos, mas é que isso trouxe uma ansiedade muito grande, né? Isso tudo que se passa nessas comunicações instantâneas, né? Do WhatsApp, do Instagram, do Telegram, do TikTok. Cada hora tem uma informação nova, tem um conceito novo aparecendo e isso deixa a pessoa desconcertada, porque ela estava se acostumando com o conceito e daqui a pouco vem outro. Opa, vem outro conceito aí. Legal, Antônio. É isso, um prazer enorme você ter vindo aqui. É sempre um papo que a gente continuaria. Vamos. Está finalizando, mas até por uma questão aí do nosso tempo mesmo, mas sabe que a gente fica horas aí conversando. Te agradeço demais aí pela colaboração, pelas explicações, pelo aprendizado de um assunto que aquilo ninguém quer às vezes muito conversar sobre isso, mas... Você tem razão. Né, mas precisa, né? Porque assim, a possibilidade de acontecer é grande. Grande não, mas é possível. Né? Vai acontecer. É só que a gente então, imagina. Principalmente para os empresários. E hoje até que era um ponto que eu ia falar agora há pouco, essas crises no âmbito pessoal também, né? Que hoje estão, assim, antigamente, de repente, assim, as pessoas estão mais públicas, né?
o volume de pessoas públicas hoje está aumentando, porque muito. cada um que tem um alcance ali com a sua rede social, e a gente vê vários influencers vivendo momentos de crise, né? Também, e os próprios. Aí saindo ali, se afastando, quer dizer, também tem todo esse aprendizado nesse momento. Ou associações no meu segmento, associação, às vezes você faz uma associação, um endossador, e às vezes comete um erro no meio do caminho e pode riscar, pode perder. Acho que todas as empresas que conversam com a gente sempre tem a vontade de ter um endossador, um influencer mais forte, tal, mas às vezes também sempre pensa poxa, se acontecer alguma coisa negativa com essa pessoa, pode... Só para pegar, fechando isso que você falou sobre essa questão de associação que depois acaba acontecendo, revertendo, né? Um grande exemplo disso foi, de novo, trazendo esse nome dessa empresa, da Boeing, tentando fazer uma associação com a Embraer, e que acabou não dando certo, acabou revertendo, e hoje você tem uma Embraer numa posição muito mais confortável dentro desse mercado, muito mais dinâmica, né? Uma empresa nacional brasileira capacitada a concorrer com esses grandes players da indústria aeronáutica, né? E a Boeing numa situação quase, né, complicadíssima para ela como um todo. Então, não é só no dia a dia de coisas, né, nossas, né, de uma forma geral da empresa média, certo, né? certo. Mas coisas grandes que acabam tendo que... Sabe que você fala, não é possível que vai dar errado. E dá errado. E dá errado. Dá errado. Tá bom? Legal. Antônio, prazer imenso, mesmo. muito obrigado. Conto com você mais algumas vezes aqui. Fica à vontade. Estou muito à vontade com vocês aqui. Obrigado. Um Bom, pessoal, só finalizando aqui, o Antônio, cara, como eu falei no começo, acho que tem uma visão, ponto de vista do jornalismo, da comunicação mais aprofundada, que hoje a gente está vivendo um momento dessa comunicação mais superficial, então é um cara que admiro ele muito por esse interesse, essa curiosidade que ele tem no aprofundamento de todos os assuntos, da avaliação antes de fazer qualquer tipo de comentário e da gestão de crise, né? Porque ele é predisposto a enfrentar esses problemas. Nem todo mundo é predisposto a enfrentar problemas como esse, né? E até você como um prestador de serviço, que é uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Você se posicionar como um especialista, se posicionar como um profissional, realmente para ser colaborativo num processo de crise, né? Então não são muitos profissionais, pelo menos que eu conheço aí com a capacidade do Antônio, claro, tem vários, mas assim, é louvável até, admirável ver essa predisposição e enfrentar um problema, porque Sim, você vem para cima de problemas, você vem para resolver problemas, né? Então, e problemas que, como eu falei também, nem sempre a gente tem conhecimento e experiência, mas tem uma trilha, tem um caminho, tem algumas coisas para serem feitas. Alguns steps, né? Alguns steps que podem amenizar esse processo. Então, fico aqui, depois, como eu falei para vocês, todo mundo, deem seus comentários, me falem gostou, não gostou, o que poderia ser feito, o que poderia... abordar mais algum assunto, o Antônio está sempre aberto também, depois a gente vai colocar os contatos dele aí na nossa rede, se tiver qualquer dúvida. Obrigado, Marcelo, Antônio, mais uma vez. Isso aí. Um abraço. Muito obrigado. Valeu.